Bom, graças a Deus, Escola Bíblica Dominical, a gente já viu aqui então que existe a distinção entre a vocação profética, o ministério profético e o dom de profecia. A pergunta que o nosso irmão fez foi muito pertinente, porque a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Ali é a economia do Antigo Testamento. Como diz o autor aos Hebreus, sombras. Sombras. O Senhor Jesus disse: muitos justos e profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram. Estamos virando a página. A lei e os profetas vão até João Batista. Chegou o dono da casa, profeta maior do que João Batista, maior do que Isaías, maior do que Ezequiel, maior que Jonas. Eu estava dizendo para os irmãos que não tem como o profeta não profetizar, ele é obrigado a profetizar. Se ele pode ser um Jonas, não, pego a minha passagem e vou em direção à Espanha, nada a ver com o Oriente. Aí o que faz Deus? Manda aquele grande vento, aquele grande maremoto, aí o Jonas é jogado no mar. Preparou o Senhor o grande peixe que engoliu o profeta Jonas. 3 dias depois o homem não tinha morrido ainda. 3 dias depois estava no ventre do grande peixe. A gente sabe que todo animal ele tem o seu sistema digestivo, que o sistema digestivo libera bilis e também suco gástrico. Esse suco gástrico ele é um ácido que corrói os alimentos. É um ácido. Isso aí não adiantou nada. Jonas está lá 3 dias. Aí no 3º dia ele faz uma oração. Faz uma oração de penitência, falando das misericórdias de Deus, mas ele declara que ele está vivendo um inferno no ventre do grande peixe. Como está respirando? Um milagre. Está respirando o quê? Como? Como que ele passou pela garganta do grande peixe se não tem espaço para passar pela garganta do grande peixe? Passou. Isso aqui é o ministério profético. Aí, ao invés de Deus liberar ele da vocação dele, não. Vomitou, ó que termo esquisito. Vomitou Jonas na praia. E veio a ele a palavra do Senhor de novo. A mesma. Mudou uma vírgula. Entra na grande cidade e profetiza contra ela. Aí lá vai o Jonas, a contragosto, fazer o que tem que ser feito. 3 dias de pregação. 3 dias só de pregação. E depois de 3 dias ele foi e subiu a um monte para ver a destruição da cidade. 40 dias depois, esperando a destruição da cidade, nada aconteceu. Aí ele fala: foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Você disse, mas aí eu mudei, porque o pessoal lá se arrependeu com a sua pregação de 3 dias. Quando vem o profeta dos profetas, que é o Senhor Jesus, fala: Jonas conseguiu mais do que eu. Em 3 dias converteu 120 mil ímpios. Eu já estou aqui, faz tempo, pregando, fazendo milagres, expulsando demônios, curando enfermos. E vocês, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, são piores do que Sodoma e Gomorra, piores do que Nínive, piores, porque se eu tivesse feito esses milagres que eu fiz aqui, lá em Sodoma, até hoje eles estariam vivos. Os senhores perceberam então que não é frutífero o ministério profético para todo mundo o tempo todo, do jeito que a gente possa imaginar. Os profetas do Velho Testamento não tiveram sucesso na pregação, e se tivesse tido sucesso, Israel tinha se convertido. Não se converteu. Israel nunca se converteu. Israel trouxe a idolatria, Israel trouxe a injustiça, Israel foi parar no cativeiro assírio, Israel foi parar no cativeiro babilônico, Israel voltou do cativeiro babilônico, voltou para as práticas ruins, se tornaram presa dos gregos, se tornaram presa dos romanos, até que foram destruídos. Não teve sucesso. E por quê? Porque os profetas, eles falavam sobre Jesus. As profecias têm que se cumprir no dono da profecia, em Jesus. Aí sim, a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Aí Cristo fala: em verdade vos digo que nenhum jota, nenhum tio se obtirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E diz o apóstolo Paulo que nele se cumpre todas as coisas. No profeta, em Cristo. Ele absorve toda a palavra dos profetas e toda a responsabilidade das profecias, nele se cumpre, e aí a gente vai para as profecias messiânicas. É importante a gente falar sobre as profecias messiânicas. Surge aqui o profeta Isaías. Pastor Rogério, dá licença um pouquinho. Sim, senhor. O pastor Valdivino pediu para passar essa lista aqui, quem vai querer a revista. Ele tem que encomendar até o dia 13, tá?
Aí é só marcar o nome, fazer um X semestre, Pastor, já posso fazer um fechamento nessa última fala do Senhor? O lamento sobre Jerusalém. Quantas vezes tem gente juntado? Quantas vezes? E vós não quisestes, né? Quantas vezes? Eis que vos envio sábios e profetas, a uns apedrejareis, a outros matareis. E Jerusalém é a cidade de Deus, assassina dos profetas. Jerusalém e Israel em si. Matava com requinte de crueldade. E o Senhor Jesus falou: sobre essa geração cairá o sangue de todo o justo derramado, desde Abel, o justo, até Zacarias, a quem matastes entre o altar e o candelabro, no pátio. Quer dizer, um pessoal que é assassino de profetas. Aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar o seguinte: olha, que vantagem tem ser profeta então? Que vantagem tem? É porque eles estão profetizando sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Toda profecia é direcionada ao Senhor Jesus. Aí surge um profeta, como o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele tem o livro dele, do capítulo 1 até o capítulo 39, são profecias sobre Israel, a nação de Israel, a relação de Israel com os povos. Então é para converter a nação. Quando começa o capítulo 40, aí começam as profecias messiânicas, ele falando sobre a chegada do mensageiro. A primeira profecia sobre João Batista. João Batista, ele começa a ser profetizado por Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de ti para preparar o caminho do Senhor. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei veredas no ermo. Começa a profecia sobre João Batista, o último dos profetas. O último dos profetas. A partir dali você vai ter mais profecias messiânicas que revela, também é uma revelação, sobre a virada de chave. A virada de chave é a chegada do reino de Deus. O reino de Deus. E aí você entra no mundo das metáforas, irmãos. O mundo das metáforas. São profecias que elas não dá para você enxergar elas literalmente. Não dá literalmente. Por quê? Porque elas estão num outro aspecto. Elas estão num outro linguajar. Todo monte será abatido. E todo vale será exaltado. E a terra se encherá desse conhecimento do Senhor. Aí a gente fica imaginando realmente que a terra vai ficar plana. Toda a terra vai ficar plana. Não é isso. O que é o monte exaltado? Pessoas arrogantes, prepotentes. E o que é o vale abatido? Pessoas humilhadas. Aí diz que ele vem e estabelece a justiça, como Beulá. A terra vai sentir o conhecimento do Senhor, de justiça. E quem é que faz a justiça? O Cristo, o Messias. No reino messiânico tem justiça, paz, alegria, bondade, virtude, graça. É o reino de Deus, que é esse que nós estamos vivendo hoje. O reino de Deus já está entre vós. Não foi o que o Senhor Jesus falou? O reino de Deus já está entre vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os anjos viriam e eu não estaria entregue para vocês aqui. Mas desde agora o meu reino não é deste mundo. Não diz respeito à mudança topográfica da terra, montanhas e vales. Diz respeito a pessoas. Até nem o louco errará o caminho. A Bíblia diz, nem o louco errará o caminho. Porque alguém dirá, este é o caminho, andai nele. Aí chega o Cristo e fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E virá para o caminho. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Pronto, chegou o caminho. Chegou aquele que é o convertedor dos ímpios, o perdoador dos pecados. Quando chega no capítulo 53, você tem a excelência do profeta Isaías, dizendo, o Senhor Deus fez recair sobre ele a transgressão de todos nós. A iniquidade de todos nós, levou sobre si os nossos pecados. Se você está esperando um cumprimento literal disso aí, quer dizer, material, você vai ficar frustrado. Por quê? Porque aí o pessoal diz que isso aí é só para o milênio. Mas não, os apóstolos citaram esse texto.
como está escrito no profeta Isaías, levou sobre si as enfermidades de todos eles, e é um dos profetas mais citados pelo Senhor Jesus. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. É o livro que o Senhor Jesus abriu na sinagoga de Nazaré. Hoje se cumpriu diante de vós esta escritura: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Aí cita o texto dizendo: isso aqui não é para o futuro. O reino messiânico não é para o futuro, é para quando Cristo chegar. Mas o Cristo já chegou. E vós fizestes deles o que quisestes, e o entregaste nas mãos dos gentios. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à destra da majestade nos céus. O reino de Deus está entre nós. Está entre nós. A gente precisa dessa leitura do profeta Isaías, dessa leitura, para poder recuperar, tá bem, a palavra da profecia, recuperar e viver essa promessa. É ler o texto e falar: é para nós e para os nossos filhos, é para os nossos dias, o que está escrito aqui. Porque o mensageiro, que era o Elias, já veio, o servo sofredor, que é o Senhor Jesus, já veio, e consequentemente o profeta Isaías, ele fala que nos últimos dias a casa do Senhor seria estabelecida no cume dos montes. Você já leu essa profecia? No cume dos montes? Você está lá no capítulo 7, está lá no capítulo 11. Ele diz que a Jerusalém celestial, ela viria nos dias do Messias e ela seria estabelecida bem em cima da Jerusalém terrestre. Essa foi a visão que ele teve essa visão. Aqui embaixo, a Jerusalém terrestre com o templo, tá bem? E aqui em cima, o Monte Sião com a Jerusalém celestial. Aí você fica esperando: um dia vai acontecer que a gente vai ver a Jerusalém celestial bem em cima da nossa cabeça. Quando que isso vai acontecer? Eu estou esperando acontecer. Aí você abre a carta do autor aos Hebreus, e aí ele lá no capítulo 12, ele fala: vocês já chegaram na profecia de Isaías. A casa do Senhor já está estabelecida. A Jerusalém celestial é onde está os muitos milhares de anjos, os primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, Deus o juiz de todos, os espíritos dos justos aperfeiçoados e Jesus. Vocês já chegaram no Monte Sião. Ela já está aqui, meus irmãos. Ela já está aqui. E qual que é a Jerusalém celestial? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: é a mãe de todos nós. Jerusalém celestial é a mãe de todos nós. É a cidade do Deus vivo. E qual que é a cidade do Deus vivo? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: a igreja de Deus. A igreja de Deus é a cidade do Deus vivo, coluna e estirante, esteio da verdade. É aqui, meus irmãos. Se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo. É essa daqui, é a igreja. Portanto, a Jerusalém celestial não é uma realidade só invisível, ela é visível, composta por todos nós que estamos com os nomes escritos nos céus. Profecia de Isaías. Agora vocês veem aqui quilômetros de distância que nós estamos de ler a Bíblia e entender a Bíblia. E por quê que nós somos tão meninos assim? Aí o autor aos Hebreus fala: porque vocês se descuidaram de praticar a justiça. Se descuidaram de fazer essa meditação de dia e de noite. Se descuidaram. Aí a gente fica na infantilidade, falando de coisas assim que são coisas de criança. Com todas as profecias para estudar e para entender. Porque depois vem o profeta Jeremias. Quando você lê o profeta Jeremias, o que ele diz? Ele diz: dias vêm, diz o Senhor, que estabelecerei uma nova aliança. Não igual à aliança antiga que foi estabelecida com seus pais, mas uma nova aliança, em que eu escreverei as minhas leis, não na pedra de 10 mandamentos, mas no coração. Aí o Jeremias exagera, porque ele pega e fala: e aí não será necessário que alguém diga ao seu próximo: vem, vamos conhecer o Senhor. Por quê? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Profecia messiânica de Jeremias. Jeremias é o profeta que ele disse o seguinte: o fim vem, não vem? Vocês já leram essa profecia em Jeremias? O fim vem.
Onde que vem, Jeremias? Sobre os 4 cantos da terra. O fim vem. Não, vocês não vão ficar dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Esquece isso. Não tem nada a ver isso aí. Fica materializando templo do Senhor, templo do Senhor. Como que faz? Aí vem o profeta, que é o Senhor Jesus, vai para Samaria e explica o livro do profeta Jeremias. Porque a samaritana pergunta: Senhor, qual que é o templo do Senhor? É esse aqui ou é aquele lá? Aí o Cristo fala: mas não é nem aquele nem esse. Isso não é templo do Senhor. Lugar da adoração não tem a ver com pedra, lugar geográfico. A adoração ao Senhor tem a ver com espírito e verdade. Tudo aquilo que o profeta Jeremias falou, o profeta, que é o Senhor Jesus, explicou. A adoração a Deus acontece onde existe espírito e verdade. Se esse templo de pedra que nós estamos aqui em Suzano, ele perder a sua espiritualidade de adoração a Deus em espírito e começar aqui a divulgar lendas humanas, parecida com aquela que a gente teve aqui, exemplo agora há pouco, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, não sei o que, a gente perde a adoração a Deus. Vamos transformar aqui isso aqui num culto, né? Vamos parar de fazer o discipulado e vamos fazer treinamento. Não, Jesus falou: ide por todo mundo fazendo discípulos. Discípulo, não é treinando ninguém, não. É discípulo. Por quê? Porque o treinamento você recebe ali na brigada de incêndio, entendeu? Você vai ser um brigadista. Você vai lá, passa o dia inteiro e aprende ali a como apagar o fogo e evacuar o prédio. Isso é treinamento. Discipulado não, meu irmão. Discipulado é aos pés do mestre. Discipulado é seguir o mestre. Discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas se ele fizer o que o seu mestre faz, está na competência, está ótimo, só não vai ser maior do que o seu mestre. Aí o pessoal vai trocando as terminologias, vão trocando o vocabulário bíblico, vai trocando o jeito de ser, daqui a pouco não tem nem verdade, nem espírito, não tem. E aí como que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor? E faz diferença ter ou não conhecimento do Senhor? Faz ou não conhecimento? Você vai para o profeta menor, Oséias. Sim, o meu povo se pereceu porque não tem conhecimento. Lhes falta o conhecimento. E qual é o conhecimento que nós temos que ter? Conhecimento da verdade. Porque então conhecereis a verdade. E o que vai fazer a liberdade? Vai libertar. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Aí o homem livre, esse é o homem que adora a Deus. O escravo não sabe de nada, ele é escravo. O lugar dele é senzala, o lugar dele é capinando com corrente na perna, o lugar dele é obedecer ordens. Esse é o escravo. Mas eu não vou chamar ele mais de escravos, porque o escravo nem pode saber a vontade do seu senhor. Eu vos chamarei de amigos. Tenho-vos chamado de amigos, porque vos tenho feito saber. Saber o que? A verdade. Aí você conhece a verdade e a verdade liberta, meus irmãos. Aí você é verdadeiramente livre. Paulo fala sobre a liberdade dos filhos de Deus. Quer dizer, a nossa aula já se expirou, já se foi, mas a gente percebe que nós estamos a uma quilometragem muito distante da verdade dos profetas. É muito distante. É parar, falar diante de Deus, que a gente precisa da iluminação do entendimento. Fazer igual o profeta Daniel, é profeta, tem o dom da revelação, Deus fala para ele os segredos ocultos. Aí quando ele chega diante da Bíblia, ele não entende. Aí ele lê no profeta Jeremias e ele fala: não entendi, porque aqui o texto está dizendo uma coisa, eu não entendi. Aí ele foi orar pedindo a Deus para que Deus revelasse o profeta Jeremias para ele. Aí o que Deus fez para revelar o profeta Jeremias para ele? Enviou o anjo. Quando enviou o anjo, não pôde passar, porque tinha lá um príncipe impedindo o caminho. Mandou outro reforço. A importância de se orar para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento e a gente entenda o que é a palavra de Deus. Já que o meu servo pediu entendimento, eu dou entendimento. Manda o anjo não pode passar, manda reforço. O anjo passa, entrega o entendimento para o profeta Daniel. E na hora de entregar, ainda fala de uma maneira profética. O anjo fala de maneira profética com o Daniel. 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo.
Eu orei sobre 70 anos e o Senhor me entrega 70 semanas. Vê a distância que nós estamos de entender a palavra de Deus. Precisamos orar. Agradeço a atenção dos irmãos, a presença dos irmãos, tá bem? Que a gente possa aí receber a